Olá, turma de Lógica e Matemática, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos discutir a questão da avaliação que solicitava para verificar se argumentos eram válidos ou não válidos, usando apenas regras de inferência e de equivalência. São 5 itens. Vou começar pelo item A. Esse é um argumento que tem como premissas se P, então Q ou T, e não Q. E como conclusão é P ou T. Bem, para usar as regras de inferência e de equivalência, primeiro a gente vai é, organizar, separar primeiro as premissas das conclusões que nós vamos tirando. Então a gente escreve inicialmente as primeiras premissas, se P, então Q ou T. Na verdade, a gente escreve as premissas, nós temos só essas duas. E a segunda premissa é. Não, ok, só tem essas duas premissas. E dessas duas premissas a gente quer concluir que se P, então T. Bem, quais regras nós podemos utilizar aqui? Lembrando que a gente tem que colocar aqui essas premissas, porque são as premissas originais, né? Os fatos originais que nós temos, as hipóteses originais. Quando a gente vai aplicar as regras de inferência e equivalência, a gente tem que observar quais são as informações que nós temos, quais são as premissas que nós temos. Nós temos uma que afirma que não que é verdadeiro, ou seja, que é falso, e está afirmando que se P, então Q ou T é verdadeiro. As regras que são associadas a condicional é a regra condicional e a contrapositiva. Ou seja, a gente poderia pensar em utilizar a regra condicional ou a regra contrapositiva. Qualquer uma das duas a gente poderia começar a trabalhar aqui. Eu vou começar com a regra condicional, tá? Então a gente vai ter agora já uma certa conclusão, que se P, então, que o texto é verdadeiro, a gente pode aplicar aqui a regra condicional e chegar à seguinte nova conclusão. Se P, então, que o T, usando a regra condicional, a gente nega o antecedente, então fica não P, ou agora o consequente, que é que o T. Ou seja, a gente aplicou a regra condicional em qual linha? Na linha 1. Daqui o que a gente pode fazer mais? Agora a gente dá para ver que a gente pode utilizar aqui o silogismo disjuntivo, porque eu sei que não que ele é verdadeiro, ou seja, que é falso. Então esse que ser falso aqui, e como toda essa expressão é verdadeira, vai implicar que não P ou T é verdadeiro. Só que antes de aplicar diretamente o silogismo disjuntivo, eu vou arrumar essa expressão para ficar mais claro da gente ver aqui o silogismo disjuntivo. Relembrando que eu posso trocar aqui no lugar o Q com o T e posso associar primeiro não P ou T. Então, vamos ter não P ou T ou que a gente utilizou o que aqui? A gente utilizou a comutatividade e a associatividade. Então, eu vou colocar aqui, a gente utilizou a comutatividade e a associatividade na linha 3. E agora sim, a gente pode aplicar aqui o silogismo disjuntivo, né? Porque eu sei que o não que é verdadeiro, ou seja, que o que é falso. Essa expressão aqui é falsa. Como tudo isso aqui é verdadeiro, é porque a outra componente da disjunção é verdadeira, ou seja, não P ou T é verdadeiro. E não P ou T, voltando mais uma vez, a gente usou aqui o silogismo disjuntivo na linha 4 e na linha 2. A gente já sabe que não P ou T, na realidade, é equivalente a se P, então T, que era exatamente o que a gente queria concluir. Então, esse exemplo aqui ilustra, né, como utilizar as regras de equivalência e de inferência. Vamos ver mais uma, que é a letra B. Se R, então P o Q é verdadeiro, R é verdadeiro, não P é verdadeiro, diz aqui a gente quer concluir que o Q é verdadeiro. Então, o procedimento é semelhante, nós vamos inicialmente escrever quais são as premissas que nós temos. A primeira é, se R, então P o Q. Qual é a segunda premissa que nós temos, nossa segunda hipótese? Que o R é verdadeiro. Tem mais uma, que é a terceira,
que é o não P ser verdadeiro. E dessas três hipóteses, dessas três premissas, nós queremos concluir que a conclusão aqui que aqui é verdadeiro. Bem, quais regras nós podemos utilizar nesse caso? De inferência ou de equivalência? Na linha 1 e linha 2, a gente tem uma condicional que é verdadeira e o antecedente nessa condicional ser verdadeiro. A gente pode usar aqui a regra modus ponens. Regra modus ponens, em que linha? Na linha 1 e na linha 2. Quando isso ocorre, a gente conclui que o consequente aqui, P o que é verdadeiro. E agora a gente sabe que P o que é verdadeiro e sabe que o P é falso, né? Porque não P é verdadeiro. Conclusão, o que tem que ser verdadeiro. Isso aqui é o silogismo disjuntivo sendo utilizado nas linhas 3 e 4, né? Porque P o que é verdadeiro e o não P é verdadeiro. Dizer que não P é verdadeiro, que o P é falso. Aquele é falso, o que dando verdadeiro. Então a conclusão é porque o que tem que ser verdadeiro, que é a regra do silogismo disjuntivo, que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Essa aqui ficou bem pequenininha. Vamos fazer a letra D, que agora parece ser maior. Nesse caso, nós temos vamos contar as premissas. As premissas são separadas por vírgula. Tem a primeira, segunda, terceira. São 4 premissas. A primeira delas é não P ou não Q. A segunda, se não Q, então não R. Terceira premissa, se não P, então T. E por fim, a quarta premissa, não T. Então essas 4 hipóteses têm que nos levar à conclusão que não R e não T é verdadeira. A conclusão que aparece depois aqui do sinal de conclusão, né, de acessão. Ou seja, essas 4 hipóteses têm que acarretar que não R e não T sejam verdadeiros. Bem, agora, quais das regras a gente pode começar a utilizar aqui nesse argumento? Como antes, a gente tem aqui na terceira linha uma condicional e uma das expressões, né, aqui uma dessas duas proposições que compõem a condicional sendo verdadeira, que é não ter. Então, a gente pode utilizar a regra modus tollens, mas eu prefiro usar sempre a regra contrapositiva, para a gente se acostumar com a regra contrapositiva. Então, eu vou aplicar aqui na terceira linha a contrapositiva para que apareça o não ter como antecedente. Então, vamos lá. Se a gente utilizar a regra contrapositiva na linha 3, a gente sabe que a condicional é equivalente à contrapositiva. Como é que a gente encontra a contrapositiva? Troca de lugar aqui o antecedente com o consequente e nega cada um deles. Então, vai ficar a negação de T. Se a negação de T, então a negação de não P. Agora vamos analisar. Eu sei que não T é verdadeiro e sei que se não T for verdadeiro, então... Ou, se não T, então não P é verdadeiro. Aqui a gente pode usar mais uma vez a regra modus ponens, né? Porque eu sei que o antecedente é verdadeiro e sei que a condição é verdadeira. Então eu concluo aqui que o consequente é verdadeiro. Modus ponens na linha 4 e na linha 5. E agora? O que a gente pode utilizar? Na primeira linha, aqui em cima, nós temos uma disjunção. Nessa disjunção, eu sei que um dos componentes da disjunção, que é não P, aparece aqui embaixo, ó, a negação dele, não P. Ou seja, a gente pode utilizar aqui o silogismo disjuntivo, né? Porque tem a negação de uma dos componentes aqui da disjunção. Quando isso ocorre, a gente conclui que a outra é verdadeira. Então, vamos utilizar na linha 6 e na linha 1 o silogismo disjuntivo. Na linha 1 e na linha 6. Porque eu sei que essa disjunção aqui é verdadeira.
E eu sei que a negação de um desses, né, é verdadeiro. Então, conclusão, eu concluo o outro. Se você não lembra essas fórmulas todas, você pode fazer uma análise bem simples. Não, não, P corresponde a P. Você está dizendo que P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, essa expressão aqui na linha 6, não, não, P, significa dizer que o P é verdadeiro. Como P é verdadeiro, aqui na primeira linha, não P vai ser falso. Aí vai ficar a falso ou não Q sendo verdadeiro. Conclusão é que o não Q tem que ser verdadeiro. Mas a gente já está fazendo, usando essas regras, para você não ter que ficar perdendo tempo fazendo essas análises. Né? Você está muito treinado, você já chega aqui, eu tenho aqui não P ou não Q é uma disjunção, e eu sei que a negação de um desses, né, que é não, não P, ó, a negação de não P é não, a negação de um desses aqui, no caso não P é não, não P, é verdadeira. A conclusão é porque o outro elemento aqui tem que ser verdadeiro, que compõe a disjunção. Então eu tenho que não Q é verdadeiro. E agora, mais uma vez, eu posso aplicar a regra modus ponens na 7 e na 2. Ó. Na 2 é uma condicional que acontece não que. E a 7, exatamente, esse antecedente da condicional sendo verdadeiro. Então eu posso explicar mais uma vez aqui a regra modus ponens. Modus ponens em qual linha? Na linha 7 e na linha 2. E concluir exatamente o não R. Só que o que a gente queria chegar como conclusão final é não R e não T. A gente já tem aqui não R. A gente também tem não T? Tem também não T. Eu tenho tanto não T verdadeiro como não R verdadeiro. Então a gente pode unir os dois, né? Pode juntar os dois compor os dois pela disjunção. Ou seja, vamos ter não R e não T. E utilizamos aqui a regra da conjunção na linha 8 e na linha 4. A gente sabe que se duas coisas são verdadeiras, a conjunção entre elas também é verdadeira. E com isso a gente verifica que esse argumento também é um argumento válido. Está faltando a E, que é essa aqui. Bem, o procedimento é sempre o mesmo. Vamos escrever quais são as hipóteses. A primeira é se P, então Q é verdadeira, nossa primeira premissa. A segunda, se Q, então R também é verdadeira. E por fim, se P, então R é verdadeiro, então não S é verdadeiro. E ainda tem que S ou T é verdadeiro. E dessas quatro, a gente tem que concluir que T é verdadeiro. Então, todos aqui são premissas originais. E quais regras nós podemos utilizar nesse caso? Eu tenho se P, então, que é verdadeiro, e se Q, então, é verdadeiro. A gente pode utilizar aqui o silogismo hipotético. Né? Sempre que a gente tem duas condicionais que o consequente de um coincide com o antecedente do outro, a gente pode utilizar o silogismo hipotético na linha 1 e 2 e concluir que se P, então R é verdadeiro. E agora, mais uma vez, dá para a gente usar aqui a regra modus ponens. Porque eu tenho se P, então é verdadeiro, na linha 5 aqui, ó. Se P, então R. E tenho se P, então R, então não é verdadeiro. Então, usando a 5 com a 3, a gente pode usar modus ponens e concluir não S. Então, vamos aplicar a modus ponens na linha 5 e na linha 3 e concluir o consequente aqui, que é não S. Bem, nós temos agora que não S é verdadeiro e S ou T é verdadeiro, na linha 6 e na linha 4. Mais uma vez, vamos utilizar agora o silogismo disjuntivo e concluir exatamente o silogismo disjuntivo na linha 6 e na linha 4, para concluir que
T é verdadeiro. Era justamente o que a gente queria. Então, esses 4 argumentos foram demonstrando, utilizando as regras de inferência e de equivalência. A última questão, que é da letra C, que é essa aqui, na realidade isso aqui era um argumento que não era válido. E a gente vai ver no próximo vídeo porque esse argumento não é válido, tá bom, pessoal? Isso aqui já está muito longo. Obrigado por ter assistido e até a próxima.